No vídeo de hoje nós vamos abordar uma questão de função. Nós já falamos sobre função, a gente já viu algumas características, a gente não estava preocupado ainda em definir que tipo de função, e sim a gente entender o que é trabalhar com uma função. E esse exercício vai permitir que a gente trabalhe esse conceito. Então, a gente vai considerar uma função que eu vou usar o x se o x é irracional. 1 sobre x se o x é irracional. Então, o que ele está falando? Que a minha função vai ser igual a isso aqui. Então, é correto afirmar que o maior elemento do conjunto, lógico que esse exercício, ele não só trabalha o conceito de função, como também o conceito de números racionais e irracionais. Nós temos no canal vídeos que fala sobre a diferença entre um número e o outro, mas aqui a gente vai fazer uma abordagem geral. O que a gente vai precisar saber? Que o número racional é todo número que pode ser escrito na forma de função, de fração. Tanto que a gente vai considerar também os números inteiros, que são aqueles que têm denominador 1. Então, se você consegue escrever na forma de fração, então você vai ter um número racional e f de x vai ser igual a x. Essa vai ser a nossa lei de formação. Se for irracional, a gente vai pôr f de x igual a 1 sobre x. Então, irracional são aqueles que a gente não encontra um período, a gente não consegue uma geratriz, a gente não consegue uma fração para representar esse número. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 11, raiz de 12, são exemplos de números irracionais. Então, o π, que é 3,1416, né? A gente também não pode esquecer. Então, é correto afirmar que o maior elemento do conjunto. Então, ele está pedindo para a gente determinar a função, usar a função, determinar o valor e depois comparar os valores. Então, vamos primeiro marcar quem vai ser os racionais. Isso aqui está escrito em forma de fração, então é um número racional. Esse aqui é um número inteiro, é aquele que tem o denominador 1, por isso que a gente não escreve racional. Esse aqui, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente vê assim um exercício. Considere π 3,14, que é uma aproximação. Mas aqui não, aqui é o número 3,14, tá? Ele tem um número de casa exatos. Então, ele é racional. E esse aqui, que é a mesma coisa de 24 sobre 2, raiz quadrada de 12, é irracional. Então, o que a gente fez? Nós sabemos que vamos ter que usar a nossa função de acordo se o número for racional ou não, determinamos quem vai ser racional, vamos calcular, e depois a gente vai calcular o irracional. F de x vai ser igual a x se x é racional. Então, o que eu estou falando? F de x é igual a x. Isso se ele é racional. Olhei o primeiro, é racional. Então, F. Lembrando que, quando eu estou pedindo F de 7 sobre 31, F de 7/31avos, o que eu estou falando na verdade? Que o meu f de x vai ser igual a x. Relembrando das últimas aulas, o que nós temos? Que se o nosso domínio... Eu vou fazer uma tabela, depois eu coloco na forma de conjunto que fica mais organizado. Então, eu tenho x e tenho y. Eu estou falando, usando essa função, que se meu x for 7 sobre 31, o meu y é o meu x. Então, ele é 7 sobre 31. Fiz o primeiro. Agora, se eu quero f de 1, então eu estou falando que o meu x é 1. Se o meu x é 1, o meu y também vai ser 1. E o último, 3,14,
Então, se o meu x, o meu y é 3,14. Então, todos os números racionais eu coloquei nessa tabelinha aqui, trabalhei com x, y, usando essa função. Agora, se ele é irracional, eu apaguei aqui, mas a gente sabe que se ele for irracional, f de x é igual a 1 sobre x. Mudou a lei de formação, mudou a regra da função. Então, o único que eu tenho é a raiz de 12. Então, f de x, 1 sobre raiz quadrada de 12. Nós não costumamos deixar a raiz no denominador. Então, vamos relembrar aqui que o ideal é racionalizar. Então, eu tenho que f de x vai ser raiz de 12 sobre 12. Para quem esqueceu o porquê que é sobre 12, raiz de 12 vezes raiz de 12 é raiz de 144, ou raiz de 12 ao quadrado, simplificando, vai dar 12. Então, na nossa tabela, mesmo mudando, foi dado o valor de x e o valor de y. Quando a gente colocou raiz de 12, o resultado foi raiz de 12 sobre 12. Agora, eu preciso determinar qual é o maior desses valores. Se eu tenho 7 sobre 31, é lógico que não vai chegar nem no 1, não é isso? Eu vou pegar 7 para dividir para 31, então vai dar 0, alguma coisa. Não preciso fazer a conta. Aqui deu 1, aqui é a raiz de 12. Raiz de 12, para vocês terem uma ideia, está entre raiz de 9, que é 3, e está entre raiz de 16, que é 4. Então, ele vai ser 3, alguma coisa. Independente do que ele é o vírgula, se eu pegar 3, alguma coisa e dividir por 12, também eu vou ter um valor menor do que 1. Então, a resposta do meu exercício é que o maior é 3,14. Aí nós não vamos esquecer, e isso é importante para esse exercício, que 3,14 é um número decimal. Então, eu não tenho que achar que não posso associar ao π. π é 3,14, 16 e tem uma casa infinita de valores, porque ele é um número irracional. Não é o caso de 3,14. Você consegue escrever em forma de fração. É 314 sobre 100. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like. Se está inscrito no canal, continue. Espero que estejam gostando. Se não, inscreva, por favor.